eu pedi sugestões de vídeos, dúvidas que vocês tinham de inglês e eu recebi vários pedidos para falar sobre pronomes. Esse é um assunto um pouco mais básico, mas eu quero ter conteúdos para todos os níveis aqui no meu canal. Então, se você ainda confunde his, her, him, I, me, continue assistindo porque eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então vamos começar com os subject pronouns, que como diz o nome, são pronomes usados como sujeito, subject. E aí a gente tem o I, que sou eu, o you, que é você ou vocês, he, que é ele, she, que é ela, it, que pode ser ele ou ela, é usado para coisas ou animais, o we, que significa nós, e o they, que significa eles. Então, para simplificar a coisa, esses pronomes vão ser usados como sujeito da frase. Então, eles vão ser usados antes do verbo. Por exemplo, John likes soccer. Então, qual é o sujeito da frase? É o John. Se eu quiser substituir o John por um pronome, eu vou usar he, porque he corresponde a ele. John, ele é um menino, então ele. Mary likes chocolate. Então, Mary é uma mulher, então eu substituo Mary por she. She likes chocolate. Ela gosta de chocolate. John and Mary like chocolate. Então, John and Mary são eles. Então, eu posso substituir por they. They like chocolate. Eles gostam de chocolate. Então, nessas frases, o verbo principal é like. Então, como o pronome está acontecendo antes do verbo, a gente vai usar esses subject pronouns que eu acabei de mostrar para vocês. Mas além dos subject pronouns, a gente tem os object pronouns, que são usados como objeto. E o que é um objeto, se você não lembra lá do ensino médio? O objeto é aquilo que vai complementar o verbo, então ele vai acontecer depois do verbo. Calma que eu já vou explicar. I fica me, you fica you igual, he fica him, she fica her, it fica it igual, we fica us, e they fica them, fecha a boca, expliquei nesse vídeo aqui a pronúncia do M em inglês. Então, esses pronomes que eu mostrei agora vão ser usados depois do verbo. Então, assim como em português eu não falo a minha mãe gosta de eu falo a minha mãe gosta de mim. Então, eu não vou falar my mother likes I, e eu vou falar my mother likes me. Porque esse é o objeto da frase. O like é o verbo e o me está depois do verbo. Give it to me. Me dê isso. Give it to me. Não give it to I, porque o I tem que ser usado antes do verbo. I give it to you. Eu te dou isso, mas não give it to I. Errado. Give it to me é o correto. I saw her yesterday. I saw her yesterday. Então, eu não falo I saw she yesterday, porque I é o sujeito, então eu estou usando o subject pronoun correto. Saw é o verbo principal, então depois do verbo principal eu tenho que usar os object pronouns e não o subject. Então, eu vou ter que usar her e não she. I saw her yesterday. She told us a story. Ela nos contou uma história. She, subject pronoun, então beleza, antes do verbo. Told, verbo principal. Aí depois do verbo, para eu falar nós, não vai dar para ser mais we, porque é depois do verbo, então tem que ser o us. She told us a story. I brought you something. Eu te trouxe algo. I brought you something. Então o you fica igual tanto antes quanto depois do verbo, então facinho de usar. Assim como o it, que fica igual também tanto antes ou depois do verbo. Vamos supor que eu queira dizer uma frase I like to play soccer. Eu gosto de jogar futebol, mas eu não quero falar futebol. Eu quero falar que eu gosto de jogar isso. Aí eu tiro soccer e eu falo I like to play it. Então eu gosto de jogar isso. I like to play it. We gave them a book. We gave them a book. Então, o verbo principal é gave. Give no passado, né? Nós demos a eles um livro. Nós demos um livro a eles. A gente deu um livro para eles. Então, antes do verbo give, eu falo we, porque é um subject pronoun, tá antes do verbo. Mas aí, depois do verbo, eu falo them e não they, porque aí é um object pronoun depois do verbo. Então, essa é a regra, espero que tenha ficado clara. E como essa regra não é muito difícil, eu resolvi incluir nesse vídeo também os possessive adjectives, que são usados para indicar posse, que é para dizer meu, minha, isso é seu, isso é dela, isso é dele. É isso. Então, my significa meu, your, que é seu, sua, seus, suas, his é dele, her é dela,
Its, que pertence a algo, a uma coisa, né? Pronome neutro. Our, que é nosso, ou nossos, ou nossas, ou nossa. E their, que é deles ou delas. Their, veja a pronúncia, é their mesmo. Igual their de there, it's there. Não é their, ok? Já expliquei isso em detalhes nesse vídeo aqui também. Então, esses possessive adjectives são usados antes do substantivo para indicar posse. For example, this is my book. Esse é o meu livro. This is my book. My book. This is your book. Esse livro é seu. Este é seu livro. This is your book. Her hair is beautiful. O cabelo dela é bonito. Her hair is beautiful. His mom is a lawyer. A mãe dele é advogada. His mom. Então, mom, substantivo. O his tá vindo aí para dizer que é dele. She went to their party. She went. Ela foi to their party. Para a festa deles. Party substantivo, their tá antes. Their party. A festa deles. Por hoje é só de pronomes. Eu juro pra vocês que a minha bateria tá acabando e eu não quero ter que gravar outro dia. Eu só tenho uma bateria. Então, o vídeo de hoje vai acabar por aqui. Espero que tenha sido útil pra vocês. Espero que tenham tirado dúvidas. Se surgir alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ou outra pessoa te ajudamos a responder. E se você quiser praticar o seu inglês com falantes nativos sem sair de casa pelo Skype, clica aqui no meu link que você compra uma aula no iTalki e você ganha outra. Hoje faltou falar do mine, do theirs, do ours. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, mas eles basicamente vão ser usados mais pro final da frase, tá? This is mine. Então a frase acabou aí, acabou no mine. Isso é meu. This is yours. Isso é seu. Yours. Então a frase acaba por aí, não tem nada depois. Aí você vai usar o yours. Então é isso, acabou a bateria. Beijo. See you next video.